Oi, rainhas e reis, e hoje a gente vai falar sobre quatro coisas essenciais na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Que muita gente não dá importância a essas quatro coisas, mas que elas fazem uma diferença em todas as coisas da vida, para você continuar com as outros projetos, os seus outros desejos. Mas essas quatro coisas, eu considero, na época que eu estudei, que eu era concurseira, gente, que são não só necessidades fisiológicas, mas são quatro coisas que eu acho extremamente essenciais. Então, meu nome é Rosiluz e aqui a gente está no canal onde a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, lei da atração e espiritualidade, que para mim essas três coisas se conectam. Sem essas três coisas, eu considero que são essenciais para a gente evoluir. Então é isso, gente. Estou com o fonezinho, graças a Deus, meu fonezinho chegou. Não é daqueles top das galáxias, lá de R$ 1.000, gente, porque eu ainda sou uma pequena youtuber ainda, até no tamanho, inclusive, mas eu pretendo no futuro, quem sabe, a gente comprar um melhorzinho, gente. Mas a gente tem que fazer com que a gente tem no momento e fazer do nosso jeito, né, gente? Então, o principal é isso, gente, é a intenção. Eu acho que eu sempre falo aqui para vocês que não importa como você vai começar, mas só comece do seu jeitinho, com as ferramentas que você tem. E foi uma coisa que na época me paralisou muito, gente, essa questão de gravar vídeos, e porque eu tenho uma dicção não tão perfeita ainda, e eu infelizmente sofri muito preconceito, muitas pessoas negativas. Ah, Rose, YouTube não é pra tu, YouTube não presta, tu não tem dicção, tu não sabe falar bem. E assim, por muito tempo eu dei ouvidos a isso, mas hoje eu não dou, porque eu estou cansada. Essa é a palavra, eu estou cansada de dar ouvidos a quem nem sequer tem resultado. Você já percebeu que quem não tem resultado é as pessoas que mais criticam você? Rapaz, e a gente ainda é besta que ainda sabe, ainda dá importância a esse povo, sabe? E seja quem for, seja seu esposo, seja, não sei, seja suas filhas, seja suas irmãs, seja quem é de fora, não importa. O que importa é o que você quer, o que te faz bem, sabe? E por muito tempo eu deixei de fazer as coisas que realmente sabe, me dá prazer, gente. E agora, depois de muito tempo, vou ser bem sincero para vocês, estou voltando aos poucos a fazer tudo o que eu gosto, fazer meus crochê, a fazer minhas pinturas, que eu gosto muito de pintar, a gravar meus vídeos que me deixa. Gente, para mim eu levo as gravações aqui do YouTube não só para ajudar vocês, mas é para mim é uma terapia e é para mim um desafio. É um desafio como pessoa, é um desafio para meus sonhos, é um desafio também para eu melhorar também a minha dicção, que isso eu quero realmente aprender, não porque ninguém falou que eu era boa, mas para que eu melhore de verdade. Eu assim, tem críticas construtivas que até que nos ajudam, né, de uma forma ou de outra. E eu lembro perfeitamente uma pessoa muito conhecida minha, disse bem assim pra mim. E eu sou do tipo que quanto mais o povo diz que eu não é pra fazer, eu sou muito teimosa, gente. Sou muito teimosa. Claro que tem umas teimosia que não faz bem, gente. A gente também tem que saber perceber. E na época que eu tava fazendo concurso, apesar que o concurso eu posso dizer com toda certeza que foi Deus, a lei de atração, o universo que mandou pra mim, na hora certa. Mas antes disso, quando eu estudava concurso, uma das coisas que eu mais errei na minha vida foi dizer que eu estudava. Gente, isso atrasa demais a vida da gente quando a gente fala sobre nossos projetos, que a energia é muito negativa. E essa pessoa disse bem assim, não sei porquê, mas eu nunca me esqueço. Acho que me marcou e me fez cada vez mais estudar. A pessoa disse, Rose, é melhor tu desistir, tu não tem capacidade para passar em concurso, ou seja lá o que for. E hoje, graças a Deus, a esses conselhos mais entre aspas, né? Porque tem um ditado que diz assim, que de boas intenções o inferno dá cheio. São essas boas intenções desse povo que faz a gente crescer. Tem uma frase, gente, que eu botava muito no meu Instagram na época, que hoje eu não tenho mais Instagram, porque pelo menos até agora não. Quem sabe lá na frente eu vá pro Instagram para se conectar melhor com vocês, mas agora eu não quero Instagram porque ele, sei lá, não me traz paz. O Instagram, eu não consigo ter uma energia muito ruim ainda nele para mim. E uma das frases que eu botava era assim: que a força da sua inveja seja a velocidade do meu sucesso. Pense numa frase top. E é meu, quanto mais o povo tem mais inveja, mais a gente cresce, porque
A inveja é de cada um que fica com sua inveja e você que tem que correr atrás, né? Isso é mais ou menos assim. Sim, gente, e eu vou falar aqui as 4 coisas essenciais que eu acho para mim, para qualquer ser humano. É, algumas pessoas vão achar besta, né? Mas para mim é essencial, né? Vai de cada um, a percepção é de cada um. Mas a primeira é água. É, gente, água. A gente não dá importância, mas água é vida. A água é fonte de vida, gente. Eu não sei o percentual, gente, mas parece que é quase 90% ou mais do nosso corpo é composto de água, gente. Então, como é que a gente não vai dar importância à água? Vocês já perceberam que a água está em tudo? Se a gente quer relaxar, a gente vai para onde? Para o mar. O mar tem o quê? Água. Se a gente está com sede, o que é que a gente toma? Água. Se a gente quer fazer um suco, a gente faz com o quê? Água. Se a gente quer fazer uma comida para cozinhar um arroz, um feijão, o que seja o que for, a gente vai com o quê, gente? Água. Então, gente, dê mais importância à água. Eu vou passar aqui um exercício que eu acho tremendo, que eu acho que eu aprendi acho que foi com a Betty Russo, que para mim é uma das... Eu sempre falo uns vídeos, né, gente, que para mim ela foi uma inspiração, até hoje ela é. E que ela fala muito sobre o amor, as teias energéticas e tudo mais, e eu aprendi mais com ela. E uma das coisas que ela ensina muito é sobre a água, você pegar um copo d'água e você verbalizar palavras de afirmações positivas, não ser um desejo seu, ou que você está sentindo naquele momento, e verbalizar. Eu sinto esta água fluindo em mim, no meu corpo, limpando todas as minhas preocupações. Aí você diz, não sei, gratidão, Senhor, pelas bênçãos de hoje, gratidão por toda a produtividade de hoje, gratidão pelo meu processo. Aí quando você fala aquelas palavras, automaticamente você vai pegar o copo d'água e vai beber. Eu não tô com um copo d'água aqui agora, gente, eu esqueci, é assim mesmo. Mas assim, é comprovado, gente, eu já vi até nos estudos que a água ela tem muito poder. A nossa palavra tem muito poder sobre a água. Fizeram 2 testes, pegar 2 copos de água, da mesma quantidade, né, de água no copo, e uma pessoa gritou com o copo, xingou, fez tudo. E automaticamente a água ela mudou de cor, gente. E o outro, a pessoa tratou bem a água, falou palavras de gratidão, de tudo. E a água permaneceu limpinha, gente. Do mesmo jeito é o nosso coração, gente. É a mesma coisa. Quando a gente reverbera coisas boas, nosso coração fica mais limpo, quando a gente tá mais leve. Mas quando a gente começa a fofoquinha, a falar mal dos outros, a julgar, a gente percebe como nosso coração fica. Ele fica muito pesado, gente. Sim, mas o vídeo não é sobre isso, né, gente? Eu já tava TDAH, Jesus. Mas é isso. Água, gente. Comecem a valorizar a água. Agradeça pela água que você toma todos os dias, gente. Eu agradeço demais, porque, gente, se vocês for perceber, tem gente que mal tem água, gente, para beber. E a gente tem uma fonte riquíssima de água. Aqui onde eu moro, que é lugar de praia, né? Então tem muita água, muita água. E assim, minha, minha mãe mora no interior, gente, e posso lhe dizer, ela passou desafios, ela passou 6 anos. Foram 6 anos de seca lá na cidade onde ela mora, que é um interiorzinho bem, bem longe. É sertão paraibano mesmo. Foi onde eu nasci, né, gente? Hoje eu moro na capital, mas passei bastante desafio para sobreviver aqui na capital. E a gente que vem do interior, a gente vem com muitas raízes, vem com muita cultura. Até hoje minha fala ainda é do interior, muita gente às vezes critica, mas é o que eu gosto, é a minha fala, eu não vou mudar porque o povo quer. E não é isso, é o que eu gosto, é minha fala, é minha raiz, é minha história. Por que eu vou mudar? Não tem por que eu mudar minha voz, só porque os outros querem. Se você quiser mudar a sua voz, aí é outra coisa, por conta da cultura, que você mora, o local. É um exemplo, quando você vai morar nos Estados Unidos e já vive lá desde criança, é lógico que você vai falar inglês, né, gente? Mas aí já é diferente, é outro contexto, né, gente? É outro contexto. Então é isso, gente, né? Então valorizem a água, comecem a tomar água e agradecer pela água. Tomem banho, gente, eu tomo banho. Desde que eu comecei a praticar a gratidão, gente, é uma das coisas que eu faço muito. Quando eu tô tomando banho, eu já começo a agradecer. Ah, que água abençoada, tá lavando o meu corpo, tá lavando inclusive minha mente, né? Porque a gente sabe que a água também tem o poder, né, de limpar, assim, de... Como o mar, a água do mar, ela tira todas as energias negativas, ela dá uma lavagem na gente, né? Então, valorizem a água de verdade. Comecem a ver a água
de outra perspectiva, de outro ponto. Se você tem plantas, que eu gosto muito de plantas, então é uma coisa que eu mudei muito. Gente, eu mudei muita coisa. Eu era uma pessoa que eu posso lhe dizer, ingrata. Essa é a palavra certa. Eu era ingrata, reclamona. Nada tava bom para mim, nem as plantas eu dava valor. Hoje eu olho as plantas, eu agradeço, eu agoo. E, gente, elas ficam tão lindas quando a gente agradece. Quando a gente conversa com as plantas, é sério, as plantas têm poder, gente. Eu acho que tudo na vida, gente. Tudo aqui na Terra, pelo menos na Terra onde a gente está, tudo tem vida. Tudo tem energia, gente. É por isso que quando a gente elogia uma coisa, ela tende a dar mais certo. Eu sei porque eu me lembrei de uma coisa que a gente tava no carro do meu esposo, um carro que a gente ganhou na época, eu conto até em um vídeo aí, que a gente atraiu esse carro, veio assim, como bênçãos. E eu me lembro que meu esposo estava reclamando, disse, que tá na aí eu disse assim, não, não faça isso, agradeça, porque ele já ajudou tanta gente, a gente nem imaginava que ia ter esse carro. E o universo mandou pra gente na hora que a gente mais precisou, que a gente tem uma filha de 3 aninhos, a gente sabe o quanto a gente precisa de transporte, principalmente que mora em capital, porque é tudo muito mais longe, não é a coisa do interior, que quando eu morava no interior, a gente andava a pé. É muito bom, até hoje eu gosto muito de andar a pé, né? Apesar de que eu adquiri alguns medos por coisas que me aconteceram quando eu andei a pé, a gente sabe que o perigo é muito maior quando a gente anda a pé, dependendo para onde a gente for, mas eu sempre gostei muito de andar a pé, gente. Então é isso, gente, é a água. Primeira coisa essencial, valorize a água de vocês. E quando falta água, gente do céu, Nossa Senhora, é um negócio terrível. Vocês observam, né? Sem energia a gente consegue ficar um pouco tempo assim, por exemplo, se tem vela para substituir. E água? Tem para substituir? Tem não. Então é isso. Primeira, água. Segundo, respiração. Eu tenho certeza, eu ainda vou fazer uns vídeos aqui bem massa de reiki, não sei, de yoga, que eu fiz yoga, eu amei, gente. Ave Maria, é sensacional. Ela trabalha com todo o nosso corpo. Eu notei que eu tava bem enrijecida, gente, porque depois que eu virei mãe, gente, minha vida ficou uma correria. Mas mesmo assim, eu não desisto cada vez mais de evoluir. Não só como mãe, como pessoa, como mulher, como menina, como uma junção de tudo. Eu ainda sou uma menina, entre aspas, porque algumas coisas não cresceram em mim, porque minha infância foi uma infância não muito boa. Eu apanhei muito, né? E tem coisas que às vezes marcam a gente, não culpo meu pai, mas foi a forma que ele foi criado. A gente sabe que esse pessoal das antigas só criava assim, batendo. Não era batendo, não, eu diria que é espancando mesmo. Mas aí, mudando de assunto, é isso, gente. Respiração consciente. Gente, se vocês soubessem como é importante a nossa respiração, vocês começavam a observar mais a respiração de vocês. Eu vou deixar sugestões aqui embaixo, gente, de respiração consciente e meditação guiada, porque você vai fazer a meditação e você vai automaticamente começar a perceber no seu corpo como é que você está respirando. Você está respirando leve, ofegante, mais ou menos equilibrada, né? Mas a maioria das pessoas, gente, se esqueceram literalmente de respirar. E depois desse Covid, gente, pode ter certeza que eu acho que muita gente começou a valorizar o que é respiração. É uma coisa assim fantástica. Você já imaginou a gente sem oxigênio, gente? Né? Só se pergunta, imagina você sem respirar. Não tem nem como imaginar, gente. Então, comece a fazer, levantem mais cedo, faça respiração consciente, pelo menos 5 minutos você vai fazendo. Respira e solta. Respira e solta. Eu vou fazer um vídeo aqui, vou deixar. Agora tem alguns aqui, alguns vídeos meus aqui já, gente, de áudios bem legais. Tem um que é, acho que é de piano, alguma coisa. Outro é mais para atrair dinheiro, mas também vocês podem fazer para respiração. Mas eu pretendo fazer outros vídeos mais assim de respiração para vocês. Mas a segunda coisa essencial que eu trouxe para vocês, que eu acho de suma importância, é a respiração, gente. Terceiro passo. Terceira coisa, aliás. Dormir. Muita gente, não dá valor a dormir, mas o dormir, eu posso lhe dizer que ele é reparador. Você sem dormir não é ninguém, não. E pode ter certeza, eu como mãe que virei mãe de primeira viagem, eu, aí foi que eu dei valor a dormir, porque, gente, vocês aí que são mãe de crianças pequenas, vocês vão me entender. Eu acho que é o desafio maior que tem na maternidade, que
eu não quero passar novamente, para mim tá ótimo só uma filha, cada um tem sua opinião, cada pessoa tem sua situação em si. Não sei, só se Deus mandar no futuro, não sei, gente, mas o futuro a Deus pertence, eu falo para o agora. Eu não pretendo mais ter filho, para mim tá ótimo, minha filha, ela é um anjo de Deus, assim, que veio para me transformar. Eu acredito que Deus às vezes coloca os filhos da gente para, não são todos os casos, mas para algumas pessoas são para mudar totalmente sua vida, porque eu vivia muito procrastinando, fazendo as coisas e por ter TDAH, então mais ainda, mas minha filha é quem está me encorajando em tudo, é quem está fazendo eu evoluir. Eu posso dizer que muitas das coisas é por ela, claro que é por mim também, mas eu evoluindo, automaticamente eu posso ajudar ela, né? Então, uma das coisas que eu senti demais, gente, e ela só tem 3 anos, eu não durmo tão bem ainda, então eu posso lhe dizer, você que tem a oportunidade de dormir, durma mais cedo, é o que eu tô fazendo, gente. Eu durmo 10 horas, às vezes 9 horas, porque eu chego tão cansada que não é fácil, gente. Não vou dizer que a vida é fácil, ela é significativa. Eu assisti um vídeo essa semana e assim, isso me chama muita atenção. E as pessoas acham que é isso, a vida ela é significativa, ela nunca foi fácil. A gente sempre vai ter desafios, sempre, mas acho que com Deus a gente vence de formas mais corajosas. Não quer dizer que a gente não vai ter, a gente sempre vai ter. Mas tudo tem significado nessa vida, gente. Propósito. É isso, gente. Então, terceira coisa é isso, gente. Dormir, gente. Vá dormir mais cedo, mas você dê importância a dormir. Não fique no celular até tarde. Eu digo isso porque eu negligenciei demais meu sono, porque eu era viciada. Hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo se sair disso. Era dorama. Pense no bichinho que vicia. As dorameiras aí vão me entender. A gente começa, mas eu teve um dia, gente, que eu juro a vocês. Eu fui dormir 3 horas da manhã assistindo dorama. No outro dia para trabalhar, acordar às 5, dormir 2 horas. 2 horas. Faço mais nunca isso. Porque são prazeres momentâneos que depois ferra a nossa saúde mental lá na frente. Então, o conselho que eu dou para vocês, valorizem o sono de vocês, durmam mais cedo, já que vocês acordam mais cedo, porque eu sei que a maioria das pessoas aqui acordam cedo. E assim, eu acordo cedo, gente, hoje, desde que eu li o livro do Milagre da Manhã, eu acordo cedo com gratidão, porque antes eu acordava cedo reclamando. Eu reclamava, não era pouco não, gente. Mas eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre esse livro, que esse livro, para mim, ele foi uma mudança de mentalidade tremenda, sabe? Tem muitos livros que mudam nossa mentalidade, sabe, gente? E é um conselho que eu dou para vocês. Leiam um livro, que eles abrem nossa mente. Mas já estou desfocando de novo do livro, do tema do vídeo. Então, o terceiro passo é dormir. Dormir é essencial para reparar. Porque a gente sem dormir, gente, a gente não recarrega nossas energias bem. Você pode ver um dia que você dorme bem, no outro dia você está mais humorada, seu cabelo fica melhor, sua pele, quando você dorme bem. Só tem benefícios dormir bem. Dormir bem, né? Dormir demais, não. Não confunda as coisas. Tem gente que dorme demais. Aí já é preguiça. Dormir suficiente. E assim, outra coisa que eu percebo, cada pessoa tem uma forma de quantidade de sono. Que eu vejo que o povo diz, tem que ser 8 horas de sono. Eu, na minha experiência, eu não concordo. Eu acho que tem gente que dorme 7 horas fica bem. Tem gente que dorme 6 horas fica bem. Tem gente que dorme 8 horas fica bem. E tem gente que tem que dormir 10 horas, como o meu esposo, por exemplo, para ficar bem. Então, acho que vai do corpo, mano, de cada um se conhece e vai ter mais ou menos noção do que é bom. Para mim, se eu dormir 8 horas já é muito. Assim, para mim, tá de boa 8 horas, mas se eu dormir 6 ou 7 também tá excelente para mim, porque eu nunca dormi muito mesmo. Desde criança eu já comecei a trabalhar muito cedo, né, para ajudar a mãe. Na minha família são seis filhos e a gente começou muito cedo como é que eu posso dizer, ajudar a nossa mãe. Nosso trabalho é um trabalho que na época eu me lembro até hoje. É um trabalho que vocês nem vão acreditar, que muita gente não conhece, mas foi assim que deu o nosso alimento, né, para sustentar a nossa família na época. A gente é do interior lá das Brenhas, e a gente aguava cova, a gente acordava cedo. Enquanto muitas crianças estavam dormindo, a gente estava aguando no cemitério, aguando as covas. É como eu digo, tudo tem um propósito. A gente precisa morrer para dar sustento a outras pessoas. É um negócio assim bem louco, né? A gente analisa assim, é bem doido mesmo. Mas é o que me veio na mente agora aqui, assim, é que na época eu não dormia bem. Assim, não sei lhe dizer se atrapalhou na minha vida adulta, não sei, mas é o que a gente tinha que fazer, gente. A gente acordava de madrugada, eu lembro como hoje, eu tinha uma raiva tão grande na época, nossa senhora.
Tinha hora que eu, não vou mentir, tem hora que eu inventava que tava com dor de cabeça pra não ir aguar a cova. Eu me lembro como hoje. Tem tanta coisa na vida da gente que a gente faz quando é mais criança, mais jovem, né? Eu não vou nem dizer pequena, porque pequena eu sou. E depois a gente vai dizer, meu Deus, mas eu não tinha mentalidade, né? Naquela época a gente não tem aquela mentalidade, sabe, de ajudar, de não sei nem explicar. É um negócio muito doido que a gente vai. E a gente acordava de madrugada, e aí aguava o dia todo até amanhecer, gente. E assim, e quando era de manhã, a gente tinha que arrumar a casa. E quando era tarde, tinha que estudar. Então eu dormia muito nas escolas. Eu cochilava demais, porque eu fui uma criança que eu não dormi bem. E minhas irmãs dormiram menos ainda, porque eu já cheguei a aguar depois delas, que eu sou a terceira. Então a primeira que nasceu foi a que dormiu bem menos. Então por isso que hoje, por tantas coisas que eu passei na minha vida, hoje eu valorizo demais o sono. Então se eu puder, eu durmo mais cedo, já que eu tenho uma filha pequena ainda. E crianças a gente sabe muito bem que não deixa a gente dormir direito, né, gente? Então é isso. Gente, deixa eu correr, porque o vídeo já tá ficando grande. A quarta coisa essencial é o alimento. Isso eu aprendi com Laí Ribeiro, que é um dos caras fantásticos para mim, assim, que ele fala muito sobre saúde, sobre os alimentos que fazem bem para o nosso corpo. E uma das coisas que ele sempre falava muito era assim, que seu alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. E é verdade, gente, é até espiritual. Isso vocês já notaram que quando a gente começa a elevar o nosso nível espiritual, eu digo que está acontecendo comigo algumas coisas. Você começa a perceber que algumas coisas você já não tem mais aquele prazer em comer, porque o nosso corpo, gente, ele é nutrido por coisas que fazem bem a gente, nutrientes no geral. O nosso corpo, ele rejeita essas comidas de hoje. É por isso que a gente não se satisfaz nunca. Você nota que quanto mais a gente come besteira, a gente nunca está saciado. Outra coisa, a nossa mentalidade ajuda também na mente, quando a gente se alimenta bem, quando a gente vai uma caminhada. Você pode ver, faça uma diferença. Comece a comer salada, comece a comer coisas saudáveis, nutrientes, legumes. É muito diferente, gente. Até para o lado espiritual. Agora, quando você começa a comer besteira, essas outras coisas. Eu lembro que até uma época eu parei até de comer carne. Passei acho que 2 meses sem comer carne nenhuma. Zero carne, era só soja e ovo. Para mim foi ótimo, em relação à saúde principalmente. Claro, gente, existe estudo que diz que a gente precisa de carne. Eu não sei, gente. Eu sou uma pessoa suspeita em falar. Às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que sim, mas até hoje eu não consegui também nem virar vegana, muito menos vegetariana, mas eu acho muito bonito quem tem essa percepção. Eu acho que a carne realmente tem um lado espiritual gigantesco, todo mundo fala. É tanto que observe que a maioria das pessoas, quando começa a se elevar nesse nível espiritual, de lei da atração, e começa a aumentar, a maioria deixa de comer carne. Já notou isso, gente? Não estou dizendo, gente, que a gente é obrigado a comer carne, não, não entenda mal. Mas, não sei, eu acho que vai de cada um. Acho que vai ter pessoas que não vai se sentir mais bem comer carne, principalmente carne vermelha e carne branca, porque a gente sente que está comendo, não sei. É muito complicado entender ainda isso. A gente sempre está comendo um animal, né? Mas eu não sei se isso é bíblico, se é errado, se não é errado, não sei, gente. Até hoje, se vocês souberem, puder dar uma explicação mais detalhada para mim, eu agradeço. Mas o que eu ouvi falar aqui é que o alimento ele é muito importante. Alimento de verdade, gente. Ele é que nutre nosso corpo. E às vezes a gente não dá importância. Porque a vida é tão corrida, e eu sou bem sincera em dizer, é sim. E às vezes a gente não se alimenta bem. Então, o que é que vocês podem fazer? Vão começar fazendo o mínimo, um conselho que eu dou. Comece fazendo o mínimo. Eu digo por mim, por experiência própria, eu tenho uma vida bastante corrida, então de manhã eu já apronto durante a noite as coisas. Por exemplo, já faça logo sua marmita. Separe suas frutas para você levar para o trabalho. Se não der para você comer logo cedo, porque como eu saio muito cedo, 5 e pouca da manhã já, então eu já levo para comer no trabalho. Chega lá, eu como a fruta primeiro. É um conselho que eu dou, gente, que eu aprendi, inclusive, acho que foi com a Ribeiro também. A salada você tem que comer antes do almoço. Sempre é antes. Porque, gente, é uma questão até de lógica que as pessoas não percebem. Se você come a salada antes, o que é que seu corpo está recebendo primeiro? O que é que ele vai filtrar primeiro? É a salada. Quando você come a comida primeiro antes da salada, a salada já perdeu todo o efeito, porque o corpo já está com toda a comida ali dentro, não vai sentir mais os nutrientes da salada. Tudo que vem primeiro no corpo, ele supre. O que será que a maioria das coisas que o povo, assim, pede para a gente fazer é sempre em jejum, a maioria das coisas em jejum, porque o nosso corpo está limpo, a gente acabou de acordar, e automaticamente é a primeira coisa que o nosso corpo vai receber. E uma das coisas que eu já faço há muitos anos, quando eu acordo, gente, é costume, tudo é hábito, gente, é a gente que cria nosso hábito, só que às vezes a gente tem tanta resistência besta,
que não faz bem de jeito nenhum a gente. E assim, sempre que eu acordo, eu tomo nem 500 ou 400 ml, eu não importa os ml, portanto que toma. Eu tomo água. A primeira coisa que eu acordo, gente, depois que eu faço as outras coisas, gente, mas eu tomo água. Eu não boto nada na boca. A primeira coisa que eu boto é água. Porque algumas pesquisas dizem que evita muitos tipos de doença e às vezes faz bem para o nosso corpo, porque a gente passa a noite todinha, entre aspas, gastando energia. E a gente às vezes até levanta de madrugada, como eu, né, para ir mijar, então, querendo ou não, já estou tirando mais água do meu corpo, né, gente? Então é isso, gente, é um conselho que eu dou. Se alimentem melhor, tentem por etapas, devagarzinho você consegue ir lá. Então, gente, o vídeo já tá gigantesco e eu não tenho mais como dividir esse vídeo. Então, essas 4 coisas são essenciais para a vida de vocês. Valorizem de verdade, que vocês vão ver mudança na vida de vocês, principalmente física e mental, certo? Então, beijos de luz e até logo. Tchau!